Boa tarde a todos e a todas. Vou tentar ser bem breve, porque eu sei que estamos todos com fome, né? Fome e sede de justiça. Para começar esse discurso de hoje, a gente faz a menção que hoje é o Dia Internacional da Educação. Não poderíamos deixar de falar sobre essa, que é uma das bandeiras que levantamos com muito orgulho. Sabemos a importância do acesso à educação pública, inclusiva, democrática e de qualidade para todas as pessoas desse país. Mas, infelizmente, essa é uma luta árdua. O desmonte da educação tem sido uma das mais recorrentes ações dos governos que sucederam os governos petistas. E esse processo de sucateamento acontece em disparada, afetando desde creches às universidades. Nesse ano, e no contexto de pandemia, as lutas e os desafios se intensificam ainda mais. Os professores deram tudo de si no sistema remoto e muitas vezes sem suporte algum, seja da escola, seja da prefeitura, seja do governo. Muitas vezes fizeram das tripas coração, usaram o que não tinham, todos os meios. Os estudantes também lutaram e seguem lutando para aprender em meio a uma crise sanitária mundial, com dificuldades de acesso ao sistema de aprendizado virtual, sem suporte, sem internet, tendo que passar por cima de todos esses obstáculos. Aos poucos, as aulas presenciais estão voltando, mas os casos de Covid-19 só aumentam e a vacinação segue em passos lentos para imunizar a população. Ainda assim, nossos professores e professoras são obrigados a voltar para as salas de aula. Essa realidade é bem mais complexa quando a gente faz um recorte de pessoas com deficiências. No dia 24 de abril, tivemos o Dia Nacional das Libras, dessa linguagem. E por isso a gente destaca a importância da reabertura da Central de Libras em nosso município. Sabemos a importância e a diferença que se faz uma educação quando é inclusiva e quando possibilita a acessibilidade para todas as pessoas que vivem à margem do esquecimento. É dever de toda a sociedade civil reivindicar. É dever de todas e de todos aqui nessa casa defender a educação, propor soluções para atravessarmos esse momento, garantindo esse direito e segurança para os trabalhadores e para os estudantes. Essa precisa ser uma pauta urgente, imediata. A gente precisa ter proposições que construam a melhoria e um desenvolvimento da educação. A gente sabe o poder de transformação que ela tem, de desconstruir, de construir, de movimentar. E como bem disse Paulo Freire, a educação ela não transforma o mundo, mas a educação muda as pessoas, e as pessoas transformam o mundo. A gente está precisando de transformações, sim. A gente está precisando de transformações nessa casa. A gente precisa, para além da educação, a gente precisa que se respeite as atribuições de um vereador e de uma vereadora. Essa casa legislativa não pode fechar os olhos e não pode se calar ao absurdo que foi cometido pelo vereador Tiago Paes. Quando, no último sábado, ele, se achando com poder de polícia, ou talvez ele tivesse esse sonho de ser policial, e querendo exercer desse ofício, esquecendo que a função dele é legislar e fiscalizar o executivo, se dirigiu a um trabalhador, interrompeu o dia de trabalho dele e coagiu aquele a ir para uma delegacia. Foi lavrado um boletim de ocorrência e, na ocasião, ficaram detidos o cidadão, o instrumento de trabalho, o carro de som e a mídia, o pendrive, por todo o dia. Esse equívoco, que eu não vou chamar assim de equívoco, eu vou chamar essa ilegalidade, essa arbitrariedade, esse abuso de poder desse cidadão que está aqui nessa casa, usou como desculpa a Lei de Segurança Nacional, erroneamente, ilegalmente, inconstitucionalmente, fazendo com que as nossas leis sejam usadas para atacar a democracia, para atacar a liberdade de expressão e limitar o exercício da imprensa. Sim, era uma propaganda que estava sendo veiculado por um meio
de comunicação, um carro de som. Quem é aqui do interior sabe que assim a gente já recebeu notícias, felicitações, carro de som. E ainda assim se quis cercear e censurar essa propaganda. A propaganda, inclusive, está à disposição na internet, no perfil do Coletivo Mutirô. Quem quiser ir lá ver, vai ver que não está falando nenhuma inverdade, não existe calúnia, injúria ou difamação nas afirmações, pois todas condizem com fatos e com verdades. O governo federal foi e segue sendo irresponsável diante dessa pandemia, pelos inúmeros casos de mortes que crescem de modo alarmante, pela forma que não vacinou o povo, pela forma que não comprou e que tomara, oxalá, que essa CPI que investiga o mau jeito que foi tratada essa pandemia traga essas irregularidades e que esse governo seja responsabilizado. O sistema de saúde no Brasil está colapsando em todos os estados. E mais precisamente aqui no nosso município, a gente sente sim a necessidade de chamar essa casa à responsabilidade. Hoje, a gente deu entrada numa segunda representação para a abertura de um processo disciplinar por quebra de decoro parlamentar, pelo abuso de poder, por ter dado voz de prisão a um trabalhador, assumindo uma função que não era sua. Essa conduta que afeta a dignidade e a responsabilidade desse espaço, bem como sendo um ato ilegal e inconstitucional, como eu já disse. Suja o nome de cada vereadora e de cada vereador dessa casa. E não podemos nos calar. Não dá para ignorar o que Tiago fez e vem fazendo. Por muitas vezes utilizou essa tribuna para falar do Supremo Tribunal Federal. O mesmo artigo que ele usou para querer prender um trabalhador, ele esqueceu de ler para si. Isso é liberdade de expressão. O que não podemos é abusar do que temos. Não podemos usar os cargos que ocupamos por eleitos para estar coagindo pessoas a fazerem arbitrariedades e ilegalidades. E aí, como eu trouxe, pela necessidade dessa casa de se movimentar, peço novamente que a Comissão de Ética apure e julgue as irregularidades, os abusos e a quebra do decoro que esse parlamentar vem reiteradamente fazendo. Já impetramos uma vez, impetramos novamente e pedimos a essa casa que tome uma atitude. Não podemos deixar que esse ato passe desapercebido pelos nossos olhos. Se trata, sim, de um ataque à democracia, à liberdade, mas, sobretudo, à nossa Constituição. E, mais ainda, à dignidade das pessoas que votaram na gente, para que a gente representasse elas. Por isso, trazemos a nossa indignação e pedimos para o presidente dessa casa que instale a comissão de ética e a cada vereador e vereadora aqui que utilize da sua responsabilidade para punir de forma enérgica esse vereador. Obrigada.